Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Master's Talk, nosso cantinho aqui para falar sobre saúde, para falar sobre medicina, tudo aquilo que a gente sempre quer saber, às vezes busca lá na internet. Aqui a gente tem informação de qualidade, isso é garantido, hein? Hoje a gente vai ter um programa um pouquinho diferente. Vocês pediram e a gente, claro, atendeu. Quer saber um pouquinho mais sobre a vida desses profissionais que estão aqui com a gente no dia a dia, trazendo essas informações todas. Pintou algumas dúvidas, a galera quer saber quem são esses profissionais, aonde eles fizeram medicina, o porquê de ter escolhido esse curso, enfim, a gente vai tirar todas essas dúvidas, mas daqui a pouquinho, logo depois da vinheta, eu conto quem que tá aqui comigo hoje, é rapidinho. Pois é, o nosso convidado de hoje, que vai falar um pouquinho sobre a trajetória dele dentro da medicina e vai falar um pouquinho da vida dele, é o doutor Auro, que mais uma vez está aqui com a gente. Muito João. Obrigado. E muito obrigado em topar falar um pouquinho da sua vida, que a gente sabe que é uma parte pessoal, mas a galera tem aí muita curiosidade, né, doutor? Não, vai ser bem legal. Perguntas diferentes, coisas diferentes. É isso aí. E hoje é um programa para ser um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo ainda. Pra a gente tá até com comida aqui, isso que é bacana. Né? Pela primeira vez vocês estão acompanhando aqui. Tem comida, tem... O negócio tá bom, hein? Mas isso aqui é água, né, João? É. Não é água, sim. Podemos também substituir uma hora ou outra, né, doutor? Para ficar mais tranquilo. Pensar. Normalmente a gente grava, para vocês que assistem aí por volta das 5 da tarde ou no horário que dá, mas normalmente a gente grava no início da noite, né? Então, já dependendo do que a gente colocar aqui, é gostoso para dar uma relaxada também, né? Doutor, vamos começar aí contando para o pessoal por que então da medicina. Medicina é uma carreira muito bonita. Eu acredito que é mais uma vocação do que uma profissão. A grande maioria dos médicos que eu conheço amam demais a profissão, porque é uma profissão muito árdua, né? No seu caso, o porquê da escolha? Tinha alguém na família que você admirava? É uma coisa que você queria desde sempre? Como que é isso? João, eu nunca tive nem opção a não ser medicina. Eu nunca pensei em outra coisa. Desde o final do meu colegial, eu sou de São Carlos, nasci em São Carlos, fiz parte da minha formação básica em São Carlos, e desde que eu acabei o colegial eu nunca pensei em outra coisa, então foi muito natural. Eu entrei no colegial prestando medicina, falei, eu vou prestar medicina, mas eu nunca pensei em outra coisa. Já era um foco. Já era, mas eu não sei o porquê, era um foco. Eu tinha essa vontade. Tem médicos na família? Não, porque é muito comum, né? Eu tenho uma tia médica. Ah, entendi. Agora não, agora a gente já expandiu, né? Agora eu tenho irmã médica, tenho primo médico. Então o pessoal já pegou essa linha, mas na época que eu prestei, realmente, e não foi por causa da minha tia, não tinha muito contato com a medicina com ela, foi natural mesmo. E o porquê, assim? Era uma coisa que você sempre teve vontade? Era uma coisa que você sempre gostou? Eu sempre gostei de estudar biologia no colegial. E eu tinha muita facilidade com o estudo de biologia. E a parte de estudo do ser humano na biologia, eu gostava muito. Eu acho que é por isso que eu fiz. Eu realmente falo de uma maneira até meio sem pensar sobre isso, porque eu nunca tive um grande dilema na vida, o que eu vou prestar, eu estou em dúvida se eu faço isso, se eu faço... Nunca tive nada. Foi muito natural. Sabia que ia ser difícil, sabia que eu tinha que estudar de uma maneira diferente, que provavelmente eu não ia passar, talvez, no primeiro momento, que eu teria que fazer um cursinho... Isso já era meio natural na minha cabeça. E realmente é uma faculdade muito concorrida e muito difícil de entrar, né? A galera que quer prestar medicina, a gente acompanha aí no dia a dia. No colegial já se diferencia em relação a estudo, já estuda muito mais direcionado, né? Precisa, porque senão não passa. Realmente não passa. A concorrência... Eu tô por fora da parte de concorrência hoje de curso de medicina, mas sempre foi grande, né? A gente sabe que hoje tem muita escola por aí, mas eu não tenho noção do número de pessoas por vaga, mas na minha época era bastante, era uma pauleira para passar. Continua sendo um dos mais concorridos aí, a gente tem um quadro na TV que a gente fala sobre vestibular e assim, é o sonho de muitos alunos e é um dos cursos mais concorridos na grande maioria das universidades, né? Sempre foi, sempre foi difícil. E como que foi esse período de estudo? Realmente foi muito árduo? Para você teve uma certa facilidade já que você gosta da área? Como que foi isso? Eu sempre gostei de estudar, então desde a época de colegial, morava com os meus pais aqui em São Carlos, eu tinha um quarto. No quarto eu tinha uma escrivaninha, eu chegava da escola, almoçava, eu nunca dormi depois do almoço, nunca tive esse costume. Eu sentava 1h da tarde, 1h30 da tarde na escrivaninha e ficava a tarde inteira estudando, a tarde inteira. Aí saía 5h30 para ir para academia, eu ia para academia, desde o primeiro colegial eu frequentava. Ia pra academia, voltava, tomava banho, estudava de novo. Não tinha muita coisa pra fazer. Mas era uma coisa que era árdua ou era gostoso de fazer? Gostoso, eu gosto, então era tranquilo. Vou preencher meu tempo com estudo. Isso. Não tinha muita...
eu sempre fui uma pessoa de muito poucos amigos. Na realidade, não por... Poucos amigos por tipos, né? Por maneiras de se relacionar. Então, e os amigos meus, até hoje, são muito parecidos comigo. Então, cada um ficava num canto, em momentos de se reuniam, mas não era aquele lá no meio da tarde para fazer isso, meio da tarde para ir pro clube e tal, colegial, mas nunca. Olha só. E passar no vestibular, tem gente que presta 2, 3, 4 anos. Foi quanto tempo aí para conseguir Eu fiz entrar? um ano de cursinho, né? Um ano só? Eu fui para São Paulo. Na hora que eu acabei o colegial aqui, terceiro colegial, junto com o terceiro colegial eu fiz um intensivão à noite junto e fiquei assim, mas muito para baixo. Quase não cheguei perto. Eu falei, se eu continuar nisso aqui eu não vou conseguir. Aí eu fui para São Paulo, fiz o cursinho lá, morei numa pensão, quartinho, bem na frente do cursinho, muito pequenininho. A minha escrivaninha era uma fruteira, pra você ter uma ideia, uma fruteirinha. Que legal. E era cursinho, pensão, cursinho. Era meta, né? Eu quero passar, então eu vim pra cá pra estudar, pra passar no vestibular, então... Você fica com a cabeça naquilo e aí eu fui, passou o ano rápido. Ano de cursinho é um ano estranho, mas foi bem, foi tranquilo. E aí a gente acabou passando. E quando veio o resultado, assim, foi aquela alegria, aquela felicidade? Porque é um salto, né? Você prestou um que você achou que você não foi bem, no próximo você já passa, então... Não, sempre alegria, né? Pô, você passa, passei bem colocado na época, independente, se passasse em primeiro, se passasse em último, não dá. E aí começou a cursar a medicina. De cara já viu que era aquilo mesmo que você queria? Como que foi esse período aí na faculdade? Todo mundo que começa a medicina não sabe o que é um curso de medicina. Os primeiros anos de medicina são um saco. É teoria pura ou não? É teoria pura e teorias que você sabe que você não vai aplicar muito na sua vida. Exemplo, bioquímica, estatística. Então, assim, eu hoje uso estatística em muita coisa minha, mas não do que eu aprendi na escola. Eu esqueci, nem lembro. Então, os primeiros anos eram muito chatos. Eu imagino. O mais legal do primeiro e segundo ano era a parte de anatomia, aí depois entrava a parte de fisiologia, que é a parte que realmente a gente mexia com o que precisava. Mas as principais matérias, as principais cadeiras da escola, nos primeiros anos, são muito chatas. Né? Não, imagino, porque a galera que entra pra fazer medicina quer ir pro hospital, quer ir pro laboratório de anatomia. Eu quero vivenciar isso aqui, né? Foi tão difícil de passar. Mas os primeiros anos... Quem tem convívio, por exemplo, quem tem um pai médico, que já teve isso, já tem uma conversa sobre isso. Mas quem nunca teve, a conversa não existe. Então, você entra lá, você não sabe como que é. Aí os primeiros anos são chatos. Foi árduo. Foi. Mas você aprende, né? Você aprende a gostar. Quando que você começou a olhar e falar, poxa, agora sim, tô na minha praia? A partir do terceiro ano que a coisa começou a engrenar? Segundo pro terceiro ano, isso. Segundo ano, definitivamente, assim, melhorou bastante. Dizem que as festas do curso de medicina também são sensacionais. Você era de frequentar as festas ou não? Eu frequentava, mas frequentava assim, normal. Tá. Não tinha muito... frequentava, mas no outro dia estava estudando. Não fugia muito da rotina de estudo. E é um curso que precisa disso, né? Porque senão você fica ali, entrou na faculdade e não sai, né? Porque vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve. E é um curso longo, né? Tem matérias muito difíceis ao longo da faculdade. Então, se você patinar muito, você não passa pra frente. O que você mais gostou, assim, quando você entrou? Que você falou, caramba, isso aqui me marcou. Cara, eu gostava pra caramba de fisiologia. Fisiologia. Muito. A fisiologia é a parte que você entende como funciona o corpo. E depois de fisiologia, propedêutica, que é a semiologia, aprender a examinar as pessoas. Isso é o que eu mais gostava. Tinha um professor de semiologia, era um professor muito velhinho, mas muito velhinho. Então ele fazia a parte propedêutica da antiga mesmo, sabe? Aprendia, ensinava, pegava na mão para fazer e tal. Era uma delícia, era porque muito legal. Ainda quando a gente pega médicos mais antigos e mais novos, às vezes eles brincam, né? Hoje tá fácil, pede 300 exames, você vai ver o que tem. Antigamente eu tinha que ir aqui na escuta e na palpação, examinando e tal. É um pouquinho disso? Essa experiência das duas pontas? É das duas pontas e é muito legal você pegar uma pessoa da velha guarda que o cara te ensina a fazer medicina mesmo, não te ensina a pedir exame. Então te ensina a auscultar um coração direito, a auscultar pulmão direito, a fazer uma semiologia neurológica correta.
E isso aí foi demais, eu adorava isso, junto com semiologia. E no começo da faculdade, logo no primeiro ano, eu defini que eu ia validar meu diploma nos Estados Unidos. E tem um processo de validação de diploma que eu comecei a fazer ao longo da faculdade. Então, como eu tinha que fazer algumas provas fora, em inglês para isso, eu estudava praticamente a faculdade em livro em inglês. Agora, você imagina estudar bioquímica num livro que se chama Leninger, em inglês. Deus me livre, estudar em português já Cara, era muito chato. Era muito chato. Mas eu me forçava a estudar inglês porque eu precisava fazer depois uma prova, que era inglês. Me facilitou muito isso. Mas eu estudei a grande parte da faculdade em livros em inglês para eu fazer essa validação que eu fiz de diploma. E como que funciona esse processo? Você faz a faculdade aqui, ao mesmo tempo você precisa ir fazendo provas de tempo em tempo fora, é isso? Tem maneiras de se fazer. Por exemplo, a pessoa vamos pensar uma pessoa que já se formou, né? A pessoa já se formou, se ela quiser validar, ela vai fazer as etapas, são 3 etapas de provas, logo depois que se forma. Sendo que a primeira etapa, o Step 1, são conhecimentos básicos de bioquímica, histologia, medicina social americana e tal. E existe a opção de fazer isso ao longo do curso de medicina. Então eu fiz isso ao longo do curso de medicina e foi, para mim foi melhor. É como se fosse o Revalida para quem é de fora, vai vir para o Brasil, e aí para você poder atuar aqui, você precisa fazer uma prova aqui. É mais ou menos isso. Quando você valida seu diploma fora, você também pode atender fora do país. Isso, e nos Estados Unidos isso é chamado de USMLE, internacionalmente é o ECFMG, e é a maneira de se revalidar o diploma lá. Nossa, e deve ser bem complexo, deve ser bem dava difícil. trabalho, era difícil. É porque você está estudando com a cabeça em 2 lugares, né? Aqui no Brasil e fora. E para a prova. E aí quando você pegou o seu diploma, já tinha ele já estava validado fora ou aí tem que fazer mais uma prova no final? Não, eu me formei e depois de 1 mês, 2 meses, aí eu fiz o match lá nos Estados Unidos, que é a escolha de alguns hospitais e tudo, e teve a validação do diploma. Esse período da faculdade, você já tinha uma ideia de que área você ia seguir? Porque eu acredito que, assim, eu já ouvi falar muitos amigos médicos, assim, a gente entra com uma cabeça pensando o que é uma área e ao longo do curso você vê que você quer outra coisa completamente diferente. Contigo aconteceu ou não? Eu lembro que no segundo ano eu falei que eu queria oftalmo. Oftalmo? Aí eu comecei a seguir um cara lá de oftalmo, eu falei, puta, eu não quero oftalmo, de jeito nenhum. Aí eu comecei a seguir um cirurgião plástico, acompanhar tudo certinho, como que era. Eu gostei da rotina, gostei da parte cirúrgica. E o que eu sempre mais gostei da cirurgia plástica é que é a única das cirurgias que opera da cabeça ao pé. Então, tem muita gente que não sabe, mas, exemplo, existe cirurgia plástica genital, existe cirurgia plástica para malformações crâniofaciais, lábio leporino, reconstrução de orelha. É literalmente da cabeça aos pés, né? Vai do cabelo até a unha lá do pé. Então, ou seja, é realmente, né? É uma cirurgia que envolve tudo. Isso aí que eu sempre gostei. E é por isso que eu fui para isso. E é um grande desafio, né? Porque quem não sabe, a cirurgia plástica se forma médico, você me corrija se eu estiver errado. Depois você faz cirurgia geral, depois você faz cirurgia plástica, ou seja... é fundamental. Esse processo, né? O problema é que tem gente que quer atalhar. Eu sempre falo que não existe atalho, em tudo eu falo isso, e não existe mesmo. Exemplo, tem pessoas que querem operar uma cirurgia plástica de mama e não fez cirurgia plástica. Não tem atalho. É porque dentro da medicina existe alguns atalhos que não são corretos, mas assim, o médico pode fazer tudo, né? Então, teoricamente, eu sou médico, eu posso fazer uma cirurgia plástica. Pode fazer. Exato. E aí que mora o risco, né? Aí que mora o perigo. Mora o perigo. Então, mas tem muitas pessoas que não querem passar pelo processo e tentam pular atalhos. Uma hora o atalho não dá certo. Isso não dá certo. E é fundamental a cirurgia geral para fazer cirurgia plástica. É onde você aprende a operar. É onde você pega a mão para operar. Onde você aprende tempo cirúrgico, você aprende o ritmo cirúrgico. A cirurgia geral, para mim, foi fundamental. E tem muita gente que fala, não precisaria nem fazer cirurgia geral para fazer cirurgia plástica. Puta, não sabe o que tá falando. São coisas completamente diferentes, né? O médico que passou por aquele processo todo, que entende a base, que entende a estrutura toda para chegar até o topo, e aquele que pulou aqui, né?
Poxa, é muito diferente. Esses anos de cirurgia geral, eles não vão ser perdidos, não é à toa que eles são importantíssimos, né? Importantíssimos. Mas dentro da medicina tem a possibilidade de você se formar cirurgião e por conta própria querer fazer a residência em cirurgia plástica? Tem essa possibilidade ou não? Teoricamente, para você fazer parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, você tem que seguir... Você tem que ter feito cirurgia plástica. Então, geral e plástica. Geral e plástica. Tá. Você só faz hoje, você só faz residência de cirurgia plástica se você fez cirurgia geral. Tá. Não tem como você se formar e fazer cirurgia plástica. Tá. Não existe essa possibilidade. Então, essa sequência é necessária. E depois que você fez isso, você ainda presta a prova para se tornar especialista da sociedade. São 4 de cirurgia geral e 2 de plástica, é isso ou não? Não, atualmente são 3 de cirurgia geral. Na minha época eram 2 de cirurgia geral e 3 de plástica. Tá. São 5, foram 5, hoje são 6. E você fez na mesma universidade a cirurgia? A minha foi picado. Eu fui um pouco para fora, aí eu voltei, mas eu fiz grande parte da mesma escola. Ah, legal. E quando você foi para fora, essa visão deve ser muito interessante, né? Você olhar lá fora, tanto o comportamento desses pacientes quanto as técnicas utilizadas. É uma forma de você abrir o leque, né? A medicina nos Estados Unidos é muito diferente no Brasil. A maneira de que se fazem as coisas, né? Lá já é uma medicina muito mais de exame do que uma medicina de exame físico, né? Lá eles fazem exames mesmo. Ah. Aqui no Brasil a gente faz medicina, então é diferente. Por exemplo, fazer um diagnóstico de apendicite nos Estados Unidos, existe um protocolo que você tem que seguir, inclusive com tomografia para fazer o diagnóstico. No Brasil, o diagnóstico de apendicite é clínico. O que quer dizer? É exame físico, é perguntar como evoluiu a dor, aí você já sabe a evolução daquela dor, fez o exame, é apendicite. Homem, não precisa nem pedir exame de sangue, sobe para operar, vai operar. E na sua visão, cada uma deve ter seus pontos fortes e seus pontos fracos. Lógico. Mas o que você acha? Porque muitas vezes a gente fala aqui no Brasil, poxa, operou apendicite, mas será que era mesmo? Poxa, eu estava sentindo dor, operou apendicite, depois fiquei na dúvida se era. Os cirurgiões brasileiros são muito mais habilidosos que os cirurgiões americanos, na grande maioria. Claro, né? claro. Mas a acurácia de diagnóstico nos Estados Unidos é muito melhor do que no Brasil. Então, como digo acurácia? Eu digo assim, eles são muito mais precisos no diagnóstico. Tudo é muito mais investigado com exame. Protocolado. Tá. Então, assim, é um quadro de uma pneumonia que estão com tais critérios. Então, tem 2 critérios, a gente tem que fazer isso. Tem 3 critérios, a gente tem que fazer isso. Eles são muito mais sistematizados. E aí você percebe que... Mas na hora ali de ir para a prática, no dia a dia, talvez... Cirurgicamente, o cirurgião brasileiro é mais habilidoso. De alguma forma, acho que em tudo, né? Eu tinha um professor na faculdade que falava assim, a dificuldade gera criatividade e a pessoa acaba acaba melhorando naquilo que faz. Isso é real, né? A partir do momento que você tem algumas coisas, você precisa, poxa, eu não vou ter essa receitinha de bolo aqui, então eu tenho que achar outros caminhos. Isso vai fazendo com que a gente melhore a cada dia, né? Isso é fato. E você pega uma formação de cirurgia no Brasil... Puta, os caras trabalham pra caramba. Residente de cirurgia geral, se algum residente de cirurgia geral escutar, vai saber. Primeiro que não vai estar escutando, não vai estar tendo tempo de escutar isso aqui. Se alguém tá pensando em fazer, já vai assustar. O cara, se estiver escutando isso daqui, tem alguma coisa estranha. Trabalha muito. Eram muitas horas, mas muitas horas de hospital. Muitas coisas. Quem escuta não acredita. A gente escuta muito isso, né? Nossa, internato, residência, eu fico internado no hospital, eu não saio, eu durmo no hospital, mostro no hospital. É isso mesmo? É um pouco de exagero? Uma rotina de uma semana normal de um residente de cirurgia geral. Chega às 3 horas da manhã no hospital. Chega às 3 horas? Chega, evolui os pacientes, que evolui? Passa os pacientes internados, começa a operar. Saiu da cirurgia, vai para o ambulatório. Meu Deus. Saiu do ambulatório, vai passar visitas nos pacientes que ele operou. Acabou de passar visita, tem reunião da equipe. Isso quando não está de plantão. E emenda. Chega em casa 10, 10 e meia, 11 horas da noite para acordar 3 da manhã de novo. E 2, 3 vezes por semana tem plantão. À noite. Então, vira 3 isso é real. dias. É real. Quando a pessoa fala, eu tô 3 dias aqui dentro do hospital, ela tá 3 dias dentro do hospital mesmo. Você pega um R1 de cirurgia geral, você olha, o cara parece que tá doente. Você olha pra ele e fala, esse cara tem alguma coisa. Ou seja, quem venceu ali... geral, e eu lembro, ele é grande.
Eu lembro de ver ele no final do R1 dele de cirurgia geral, eu olhava pra ele assim, ele tava batido, branco. Esse cara, ele tá mal. E normalmente esse R1 ele leva quanto tempo? 1 ano. 1 ano. Aí depois, R2, R1, R2, o segundo R1 ano. de residente de primeiro ano, R2, Tá. aí vira R1 de novo da plástica, R2 e R3 da plástica. Ou seja, são 5 anos árduos ali. É. Mas são importantes para a formação desse médico? Ele Olha é aqui. muito importante. É, né? É. Isso é, mais uma vez, não existe atalho. Pensou em desistir em algum momento ou não? Nunca, imagina. Não tem nem possibilidade. Assim, você fala, pô, tô fudido aqui. Será que eu consigo viver aqui? Você pensa assim, né? Porque uma coisa é você abrir mão de algumas coisas da sua vida durante 6 meses, 1 ano, que eu vou me matar de estudar porque eu quero passar. Agora, 5 anos é tempo pra caramba, É coisa né? pra caramba, cara. É uma abdicação, mas você entra naquele mundo, você vive aquele mundo. É assim que você tem que fazer, você tem que pensar. Mas... e aí você incorpora, você tem que viver aquele momento, vive aquele mundo lá e não queira fazer tudo que você não sabe. Eu quero fazer isso, quero fazer festa, quero fazer tal, não dá. Foca. Foca naquilo, fica quieto e que passa, e passa. O que você mais na universidade, assim, tem alguma coisa que te passa pela cabeça que você fala, caramba, quando eu tava aqui dentro, quando eu tava lá dentro, foi uma das coisas que eu achei que era mais difíceis, que eu não ia conseguir, que era muito complicado. Tem alguma lembrança nesse sentido, não? Na faculdade, não. Na residência, eu acho que os períodos de plantão de pronto-socorro eram intermináveis. Você pegava semana, cara, você entrava às 5 horas da manhã, saía 7 horas, 8 horas da noite, dormia em casa, voltava no outro dia direto por 1 mês. E aí, mês. pronto-socorro é porta aberta, né? Você Porta vê tudo. aberta, tudo. E trauma, e chega múltiplos traumas. Nossa Senhora. E é um lugar muito tenso, né? Porque eu até acho meio estranho isso, não sei se fora do Brasil é diferente, mas assim, onde você precisa de um médico mais experiente é onde você não tem muito tempo para errar, que normalmente é a porta de entrada. Você chega ali com um infarto, com um acidente gravíssimo, ou você reverte ou você perde o paciente. E normalmente quem tá nessa porta de entrada é a galera que tá saindo da universidade, né? Que tá começando a residência. O cara fica bom, fica um baita de um profissional, escolhe um caminho, sai de lá e vem um outro que tá aprendendo. Senão não aguenta. Não aguenta, né? Mas você tinha esse receio de falar assim, poxa vida, eu tenho medo de falhar aqui, é tudo muito novo e eu não posso errar, né? É uma profissão que não pode errar, mas assim, né? durante a faculdade, durante a residência, você tem hierarquias num pronto-socorro, por exemplo. Você não toma conduta sozinho. Então, o R1 vai sempre perguntar para o R2, o R2 se apertou, vai perguntar para o chefe, entendeu? Então, você não puxa a responsabilidade inteira para você. O bom desse esquema universitário que eu via era que o paciente era prontamente atendido, da melhor maneira possível. Porque você tem mais profissionais ali e tem mais discussão, Todo né? mundo tem medo de errar. Tá. Então, tendo medo de errar, você vê detalhe de tudo. E eram muito bem assistidos os pacientes. E essa é uma característica, inclusive, dos hospitais universitários, né? Porque muita gente discute aquele caso, todo mundo olha com muito mais cuidado, então você tem essa característica, né? Todo mundo tá em cima ali naquele momento. E você pega, fala, o cara vai ficando mais velho, sai do pronto-socorro e tal. Não tem que sair. Porque fora do país, acho que tem muito médico que é intensivista, acho que chama, né? Ele se especializa em urgência e emergência e ele acaba ficando mais tempo ali, porque é a especialidade dele, né? Existe a especialidade de medicina intensiva, que é o médico de UTI. Existe a especialidade de medicina do trauma, que é médico de trauma. É pessoa que vive de pronto-socorro de trauma. É uma especialidade. Só que ele tem sempre as pessoas que ajudam ele, né? Então, não é um residente para sempre. O que eu sempre punha na cabeça, eu falei assim, em algum momento eu vou deixar de ser residente. Em algum momento. Só que aí você se forma e acaba, aí você percebe que você é residente pro resto da vida. É assim. E isso é bom. Isso é bom porque você aprendeu a ser residente pro resto da vida. Eu falo ser residente pro resto da vida porque a partir do momento que você vira, por exemplo, um R2, você não faz mais a prescrição do paciente. Quem faz é o R1. Na sua vida, quem faz a minha prescrição? Você vai fazer tudo, né? Você faz tudo, você tem que fazer tudo. E ter essa cabeça também, eu acho, de você
não achar que sabe tudo, agora eu sou fera, agora eu me formei, agora eu sei tudo, agora... a gente acaba emburrecendo, né? Isso eu acho que em todas as profissões. Eu acho que discutir casos, conversar, trocar ideia, trocar experiência e conversar com outro cirurgião plástico. Mas como que você tem feito isso? O que você tem sentido no dia a dia? Isso é a coisa mais incrível, né? Tem muita gente que pensa assim, poxa, às vezes, se eu for lá tirar uma dúvida, eu vou passar por alguém inseguro ou por alguém que não sabe o que está fazendo. Poxa vida, é aí que nascem as grandes... É o contrário, né? Que... Hoje a gente tem o WhatsApp, pô. O WhatsApp, a gente tem grupos de cirurgiões plásticos que operam mama, por exemplo. Tem os 30 mais caras que operam mama no Brasil. A gente está nesse grupo e a gente conversa, manda caso, manda foto de paciente, fala, eu tô com esse caso aqui, o que vocês acham? Eu vou fazer assim, assim, assado, o que vocês acham? E todo mundo fala, todo mundo troca experiência, né? Esse network é fantástico isso daí. Você pega um cara que fala, não, eu já tive um caso desse. Há pouco tempo atrás eu operei uma paciente, mastopexia com prótese. Ela começou a ter uma hipersensibilidade na mama muito grande. Eu nunca tive paciente que teve essa hipersensibilidade. Nunca. E eu opero mama pra caramba. Pus no grupo. Mas na hora, um cara de Curitiba, que opera muita mama, Adel, mandou mensagem e falou, Auro, faça isso. Tive uma paciente e funcionou. Dia seguinte, liguei para o paciente e falo, faz isso. Melhorou. Poxa, muito legal, né? Entendeu? Alguém que já passou por aquilo. Passou e amanhã você vai passar por alguma coisa que alguém não passou e vai poder ter essa troca. Essa comunicação hoje está muito facilitada. Isso é demais. Antigamente era buscar de alguma maneira na literatura... E não tem muita coisa. Tem, né? Né? Assim, você acha pouca coisa. Tem alguma coisa que te chamou a atenção durante a faculdade, assim, que te marcou? Alguma coisa que estava na universidade? Algum professor específico que você falou, pô, esse cara aqui para mim foi uma referência? Além desse senhorzinho que você falou que ajudou bastante. Foi. Eu tive, na parte cirúrgica, uma referência de cirurgião muito grande, que é um professor de cirurgia oncológica. Oncológica? Que deve ser um dos maiores desafios. O cara né? que mais bem operar eu já vi na vida, até hoje, já vi muita gente operar. Um cara fantástico, tecnicamente é brilhante. Esse é um cara que eu me espelho cirurgicamente, lembro dele de vez em quando em muita coisa para fazer. E o meu professor de cirurgia plástica, esse é um cara das antigas também, que eu me espelho. Conversei com ele há poucos dias ainda, ele me ligou. Deve ser muito gostoso, né? E ele já está operando bem pouquinho, já tem mais idade. Mas esse é um cara que me espelhou. Eu me espelhei bastante nele, na maneira com que ele tratava as coisas, paciente sempre mais grossão, mais rude e tal. Tanto que eu acabei a residência meio secão. Técnico. Porque você aprende qual que você está aprendendo com o cara. Então você vai seguir o modelo, né? Exato. E eu acabei a residência bem secão. Dava cada coisa em paciente. Eu lembro hoje. Eu sei que eu estou fazendo. Dava até vergonha. Mas são duas referências que eu sempre lembro. Você falou de operar bem. Tinha um professor que operava muito bem. O que é tecnicamente operar bem? É a pessoa que... É um cara que opera rápido, limpo e não complica. Limpo é o quê? É difícil de falar. Limpo é assim, aquele cara que você olha o campo cirúrgico, tá bonito. Não tá cheio de sangue misturado, coisa caída e cai pinça, nada disso. Saber o que tá fazendo. Em ordem. Então velocidade cirúrgica, operar limpo, que eu falo, e não ter muita complicação. O cara que vai bem, faz direitinho, sabe? Isso é muito legal. E aí, quando você vai para cirurgia plástica, depois de anos, medicina, depois você vai para cirurgia geral, depois vai para cirurgia plástica, ainda vem as especializações que a gente fala que é tão importante para as pessoas se tornarem ali extremamente técnicas naquilo que elas fazem, né? Não dá pra gente operar tudo muito bem, a gente já falou isso aqui em alguns episódios, mas aí a escolha, então, por essas especializações todas aí que você hoje escolheu, que é mama, lipoenxertia... Você sabia que não tem subespecialização, né? Dentro da cirurgia plástica, não existe a subespecialidade em mama. Subespecialidade, não existe isso. Isso aí é o profissional que vai procurar... Você se dedica mais, você estuda mais um assunto, acaba fazendo mais, acaba desenvolvendo técnicas próprias... e acaba se tornando uma referência naquilo, e aí você se coloca como, eu prefiro operar só mama, eu prefiro fazer só contorno corporal, como tem gente que só faz nariz, e esse foi o meu caso. Qual o motivo, né? O motivo que eu penso é o seguinte, a todos os ramos da cirurgia plástica, nariz, cabelo, as reconstrutoras, que é mais a parte de face, mama, contorno corporal, tudo isso evoluiu muito nos últimos poucos anos, muito.
Eu penso para eu conseguir chegar no grau que eu tô de desenvolvimento de cirurgia mamária e de contorno corporal, eu não conseguiria chegar em todas. Eu não conseguiria ser o mesmo nível que eu sou em mama, em contorno corporal, para nariz ou para face. Assim, eu opero nariz? Opero. Casos normais de nariz. Eu não faço casos terciários, que você precisa ter você precisa aprofundar muito naquilo, né? Não só o estudo, mas o estudo, a prática, fazer Tudo. diversas vezes, viver um pouco daquilo para poder saber de A a Z, né? E ver o cara bom operar, fazer curso daquilo com um cara bom fora do país ou onde for. Então você precisa ter essa dedicação. E eu comecei a ter volume muito grande de mama e contorno corporal, e eu vi necessidade de trazer mais inovação nisso, mais atualização e tudo, e eu fui indo para cima disso. Foi meio que natural, não foi uma escolha. Não foi uma opção, foi uma escolha. Eu vi e falei, bom, eu estou me tornando um cirurgião de mama e de contorno corporal. O que eu vou fazer? Eu vou arrebentar mama e contorno corporal. Aí eu fui para cima disso mesmo. Aí, nesse caso, como que funciona esse processo? Tava falando que não tem cursos específicos, enfim, é acompanhar congressos, se voltar... Tem alguns cursos, mas aí você pega, bom, eu quero operar mama. O que está acontecendo no mundo de mama? Para onde eu olho para ver isso? Não sei. Então, eu vou começar a grudar nos caras que fazem sua mama. E aí você começa a ter contato com pessoas que fazem sua mama. Você vê esses caras, vai para congresso em tal lugar. Esses caras, eles seguem um cirurgião australiano que faz isso. Aí tem um curso sobre tal coisa, tem um curso sobre outra coisa. Ou seja, você está no mundo dos caras da mama. Contorno corporal, mesma coisa. Eu acho que em algum momento, não ainda, porque a gente está numa cidade do interior de São Paulo, de 200 mil habitantes, talvez eu ainda fragmente isso em algum momento. Não agora. Porque o grau de desenvolvimento está tão grande que eu acho que em um curto intervalo de tempo, médio intervalo de tempo, eu opte por um dos dois só. Entendi. Acaba focando numa coisa ainda mais específica. Porque aí hoje no momento a gente se torna referência nas duas. A gente opera as duas bastante. E a gente tem o empenho para ir aprendendo cada vez mais das duas. E duas, se a gente for analisar, é bem pouco perto de tudo que tem num corpo que pode ser operado. Muita então coisa. Dá para ser especialista em duas áreas ali, dá para estudar, né? Pensando num todo, né? Agora sim, a gente fazendo duas áreas, a gente já tem uma agenda cirúrgica enorme. E muitas vezes eu não vou conseguir atender o volume de duas áreas. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ficar com uma só. É meio que uma lei natural, né? Um vai falando pro outro, o resultado é bacana, uma amiga vê, um outro amigo vê, o nome vai se criando naquela área, a agenda vai crescendo cada vez mais e aí você precisa optar por um desses. Porque senão você não consegue entregar a mesma qualidade que você entregava. Você estava comentando em relação o cirurgião plástico, é um dos únicos cirurgiões que operam aí da cabeça aos pés. Como que deve ser essa residência? Porque deve ser uma loucura, né? Cada dia era uma coisa. Vou acompanhar hoje uma cirurgia de pálpebra, hoje uma cirurgia capilar, hoje uma cirurgia de mama, hoje... Como que é isso? Existem estágios dentro da residência. Então você passa em vários estágios. Estágios de unidade de queimado, estágios de reconstrução, estágios de fissura labopalatina, estágios de cirurgia estética, estágios... Tem vários setores, né, dentro de uma residência bem estruturada. E aí você vai aprendendo. Dentro daquele estágio você opera com um cara que é bom em determinado assunto, vê como que é o resultado, qual que é a evolução da cirurgia. Aí você vai pegando gosto ou não por determinadas áreas. Tem áreas de cirurgia plástica que eu não gosto de fazer. Fiz muito durante a residência por causa da necessidade de você fazer para aprender e tudo mais. E é assim que se aprende, passando. Você tem a memória da primeira vez que você pisou num centro cirúrgico e olhou ali um paciente sendo operado? O que passou na sua cabeça naquele momento ou não? Eu tenho. Foi uma prótese de mama, por coincidência. Prótese de mama? Aí eu vi o cara cortando, olhei e falei, puta merda. Será que eu vou desmaiar ou não? Eu fiquei firme, né? O Wilson. Será que eu vou desmaiar? Mas não desmaiei, não deu nada. Ok, falei, tá bem. Partiu, deixa eu chegar mais perto aqui pra ver como que é. E a primeira vez que você operou, você tem essa memória? Porque assim, a primeira vez de vários profissionais são primeiras vezes que marcam, mas eu acho que de um profissional que pega um bisturi ali
abre outra pessoa, deve ser... Eu acho que o cortar, eu não lembro. O primeiro momento que eu fiz incisão, eu lembro a primeira vez que eu fiquei sozinho na sala com o paciente. Eu operando o cara, sozinho. Você não era mais um estudante. Não, eu era não tinha ninguém ali do geral. lado. Sozinho, né? E eu lembro disso. Mas foi tranquilo. Você fica com receio, fala, puta, eu tô sozinho na sala. É a primeira vez comigo, sozinho. Eu tô aqui operando. Bom, vamos firme, né? Se der qualquer coisa, eu ligo, eu chamo, grito o professor tá ali do lado. É pra tá, né? É pra tá, é. É pra tá. Ou tá num cafezinho rápido ali. E deve ser uma experiência muito, muito diferente, né? De você estar ali diante de um paciente, sabendo que ele tá nas suas mãos naquele momento. Né? Mas você torna o negócio tão técnico que você abstrai tudo. Eu, pelo menos, abstraio tudo. E você fica focado no serviço seu ali. Então você sabe que é uma paciente que tá lá, óbvio, mas você não lembra que é a fulana que tá assim. Não tem essa memória afetiva. Não, nem não pode, né? ter. Foca no assunto e resolve. Essa primeira cirurgia sozinho, você lembra o que era ou não? Apendicite. Apendicite. Eu já tinha feito apendicectomia no meu 5º ano da faculdade, um residente deixou fazer no 6º também, mas tinha outro, um monte de gente. Essa eu tava sozinho, foi a primeira que eu fiz sozinho. Tava eu e um interno, acho que, sei lá, 4º, 5º ano, me atrapalhando. E eu, né? E como que é essa questão da mão? Porque o que eu penso, tipo, toda primeira vez em outras profissões, o que treme é a mão. No começo o cirurgião não pode, No começo a gente tem 2 mãos esquerdas. Imagina. Uma atrapalhando a outra, mas depois vai pegando jeito. Eu treinei muito a parte de mão. Eu tinha necessidade disso, de treinar. E eu treinava bastante pegando arroz. Um colega meu, Márcio, que me ensinou isso quando eu era... Antes de pegar arroz com pinça. Pegava arroz cru. Com a mão esquerda, com pinça, passava de um pires pro outro. Todos arrozinhos. Aí depois pegava com a direita daqui pra cá. Ixi, eu ficava fazendo isso pra caramba. Isso era pra treinar firmeza. Pra treinar precisão, né? E tem várias coisinhas. Cortar jornal, a linha do jornal, corta, guarda a tesoura. Corta, guarda a tesoura. Corta, guarda a tesoura. Guardar a tesoura é um jeito que a gente guarda a tesoura durante a cirurgia, penduradinha. E, puta, fazia pra caramba. Eu tenho uma amiga que me ensinou, que eu tinha curiosidade de saber como que era dar ponto. Eu falei, gente, deve ser muito difícil isso. Ela é médica e ela me ensinou a dar ponto na pele do frango. Gente, que trabalho com daquilo, é um desespero. Isso imagina, que é a pele do frango. Você imagina? Então, eu pensei, todo dia ali, eu falei, cara, e eu acompanho às vezes algum colega ali, é numa prática, né? Numa rapidez, dá ponto aqui, dá um nozinho, e tem vários tipos de ponto diferente. E um dia eu falei pra ela, nossa, eu tenho curiosidade, queria saber como que ela falou, vou pegar a pele do frango pra gente fazer. Deus me livre, só de fazer no frango já é desesperador, né? Fazer ali num... Acostuma. Deve ser mais complexo ainda. Mas é muito legal. A formação é muito legal. Eu vejo os moleques novos. Você olha pra eles e fala, puta, esses caras não sabem onde estão pisando. Tem chão ainda, hein? Vai ralar muito, né? Tem que engrossar muito o couro, esses caras aí. Às vezes não tem a noção ainda do processo todo pra poder chegar até o final lá, né? O negócio é comprido, tem que engrossar o couro. E dentro do laboratório de anatomia, também não desmaiou, não se sentiu mal? Não, nunca tive nada. Porque lá eu já entrei algumas vezes e lá é literalmente pedaços, né? Então você tem ali... São peças formalizadas, né? Então é estranho tudo, mas... Aos poucos vai acostumando. Vai. Só o cheiro que é ruim, né? Formol muito forte, né? Quando você vai pra residência ou nos primeiros plantões, assim, tem histórias engraçadas que vocês passaram dentro de hospital? Pacientes que não sabem, muitas vezes, explicar o que estão sentindo? Não, isso tem até hoje, Até hoje, né? Mas tem. As histórias todo plantão tem histórias, né? Tem pessoas que fazem plantão. Depois que eu me formei, eu fiz muitos anos de plantão. E sempre tem histórias de plantão. Eu tenho uma, na época minha de residência... o pronto-socorro do hospital era um corredor enorme, que tinham várias salas, e na ponta tinham 2 salas de urgência, uma urgência da clínica cirúrgica e uma urgência da clínica médica. E eu estava na sala de sutura, no final do corredor, isso era 1h30 da manhã, 2, dando ponto na cabeça de um pingaiada que caiu e abriu a cabeça, eu estava lá com o cara lá. Eu e ele só, aquela situação de pronto-socorro, você abre o material e você faz tudo, bom. Dali a pouco eu escuto um barulho. Tá! Eu com luva, dando ponto no cara, a porta fechada. E eu falei, que barulho que é esse? Com o cotovelo assim, eu abri a porta e pus a cara pra frente, assim, no corredor. Eu olhei, não tinha um gato no corredor.
Ninguém. E aquilo aí era fervendo, né? Aí eu saí da sala de luva e fui pra farmácia, que era também no meio do corredor pra frente. Só via gente escondida atrás do balcão, assim, com a cabeça. Falei assim, doutor, vem pra cá, vem pra cá. Falei, o que aconteceu? Estão dando tiro. Falei, dando tiro? Dentro do hospital. Eu saí correndo e fui lá pra trás da farmácia também. Aí que nós descobrimos. Chegou um cara lá na frente, tava querendo brigar e entrar e não sei lá o que. Tinha um segurança lá, um segurança antigo do pronto-socorro. Ele andava com um revólver, ficava lá na frente com o revólver. Só sei que ele arrancou e deu um tiro pra cima pra espantar o cara que tava querendo entrar no pronto-socorro. No meio do corredor do pronto-socorro, cara. A turma sumiu. Não sabia se era ele que tinha atirado, se era a gente que tava entrando pra atirar. Essa é uma história que eu lembro. Não, mas é assustador, né? E o homem com a cabeça aberta lá, na paz, esperando voltar pra dar o ponto. Eu lembrei dele depois de um tempo. Deixa ele lá dormindo. E em relação a paciente, tem alguma coisa que te marcou nesse período que você atendeu? Alguém que você foi atender que de alguma maneira sensibilizou mais ou que você acabou se envolvendo mais? Eu acho que início deve ser mais acontecer isso, né? Na cirurgia geral, teve uma senhora, chamava Eva, dona Eva. A gente operou, ela teve um abdômen agudo obstrutivo, uma situação abdominal. A gente operou ela, grave, ela era diabética e tal. Bom, aí não tinha vaga no UTI, ela desceu para a urgência da cirúrgica, lá no pronto-socorro. E a primeira visita, ela estava péssima, estava com droga vasoativa, quadro ruim, quadro que ia morrer. Aí o marido dela veio, aí eu passando visita, eu falei, ó, a gente tem que se preparar, que provavelmente ela não consegue resistir às medicações, a gente tá tendo que usar doses muito altas de medicação, papapá, beleza. Passei o plantão, fui embora, no outro dia do plantão meu de novo, voltei, dona Eva tava lá ainda, falou, ó, tá aqui ainda, mas dose muito alta de adrenalina, tá. Aí visita no meu horário também, vem o senhorzinho de novo, falei, ó, ela ainda tá grave, papapá, tem que se preparar que ela pode não passar da noite, beleza. Contei essa história pra ele 15 vezes. Foram 15 dias. Ela teve alta. Eu encontrei ela andando na avenida lá. Melhor que você, sem uma olheira de plantão. Eu sei que eu matei a dona Eva pro marido dela 15 vezes, contado. 15. Na última ele já nem acreditava em mim, né? Eu falei, pô, se não morreu ontem, não vai morrer hoje, né? 15 dias que eu vim aqui. Aí teve alta, foi pro quarto e depois de um tempão, ficou um mês internado, um mês e pouco. Teve alta, foi embora. Aí eu tava uma vez andando no centro da cidade lá, olhei e falei, nossa, não é que a dona Eva andando com o marido dela, cara? É essa. Essa é uma história que me marcou. Isso acho que é muito interessante, muito comum no dia a dia de vocês, né? Porque você tá passando ali o caso clínico, a chance que tem para evoluir para óbito, enfim. Ali tem grande chance de acontecer, mas existem as exceções, graças a Deus que elas existem, e a dona Eva é exceção. Highlander. Caraca, eu tenho uma amiga que trabalha no SAMU e ela fala assim, já cheguei a pegar pacientes que eu olhei e falei, esse não vai resistir, e já cheguei a olhar e falar, esse aqui vai ficar ótimo, e muitas vezes surpreendeu. Acho que na rotina de vocês, no dia a dia de vocês, isso é muito comum também. É comum, muda muito. O prognóstico é muito difícil de ser avaliado. O prognóstico, eu digo, é saber o que vai acontecer. E você chegou a trabalhar em urgência e emergência de SAMU, de serviço de ambulância, na residência? Tinha algumas brechinhas de horários na residência que a gente dava plantão para ganhar dinheiro. Então eu dava plantão em SAMU, dava plantão em hospital, fora. E, eu dei plantão em SAMU pra caramba. Plantão em UTI. Isso durante toda a residência. E quando eu acabei a residência, inclusive, isso tudo também durante a residência de cirurgia plástica. Eu dava plantão em SAMU e tudo. Era a maneira de se conseguir ganhar dinheiro para se manter, né? A residência pagava alguma coisinha, mas era muito pouquinho. E, inclusive, depois que eu acabei plástica, eu fiquei 1 ano dando plantão. Porque você acaba plástica, você senta no seu consultório, você olha para um lado, olha para o outro, nem se bobear, nem seu secretário tá lá, entendeu? Você tem que fazer seu nome, né? Você fica lá e vai, né? É plantão. 1 ano, ainda que eu dei só 1 ano de plantão, tem muita gente que dá muitos anos de plantão depois, né? Que se forma. Depois que acaba a residência. Eu acho que esse serviço de atendimento de urgência, de SAMU, pra gente que tá de fora, deve ser também uma experiência muito importante para depois a sua construção como médico, né? Porque ali você tá também
no risco, né? Você está indo buscar aquele paciente que muitas vezes está grave ali e também todas as decisões que são tomadas ali, elas são importantíssimas, né? E o SAMU, pra mim, eu sempre dei plantão de SAMU, mas nunca gostei muito. Porque eu sou ansioso pra caramba, por mais que talvez não pareça, mas eu sou muito. E eu dava aquela cochiladinha no quarto do SAMU, dali a pouco tocava a sirene. Aí você tem que acordar... Eu acordava, eu não sabia se eu ia infartar ou se eu ia atrás de alguém que estava infartando. E era nesse estresse absurdo. Ia até o lugar da situação, que você não sabia o que era. Exato. E chegava lá com o coração no pescoço, né? Você nunca sabe o que você vai encontrar, né? É diferente de um pronto-socorro. Você tá lá, chega uma urgência? Chega, mas... Ela chega até você e você está num ambiente controlado. Você tem tudo ali a seu favor. E com um louco dirigindo até o lugar... E muitas vezes você não tem todos os recursos dentro de uma ambulância, né? Você tem o básico necessário, mas ali dentro do hospital você tem inclusive colegas médicos que podem te auxiliar, vindo de outros setores, de outros... Na rua é você e o paciente, né? É você, o paciente e a turma que junta, né? Tem isso. Isso aí é uma pressão absurda. Porque começa a juntar gente. Você não consegue, você não sabe fazer, se tá fazendo, você tem que olhar pro outro. Vixe, Tem gente que adora SAMU. Eu não gostava da plantão SAMU. Eu gostava muito da plantão UTI. Dei muito plantão UTI. Essa minha amiga uma vez estava falando que é muito comum, às vezes, eles colocarem o paciente na ambulância, andar uns 3 quarteirões, justamente para sair dessa muvuca toda, aí para a ambulância, presta o serviço e resolve, né? Muita gente não tem também a noção de como isso funciona, né? Acha que tem que atender rápido. Pô, você já tá ali, você tem que atender ali o que dá para fazer, porque às vezes... Mas tem coisa que é. Né? Que até você chegar no hospital, você vai perder o paciente. Então, você inicia ali o que tem que iniciar, né? Só que as pessoas querem que você arranque a pessoa dali e voa pro hospital. Uma vez eu estava no SAMU, chamaram a gente, a USA é ambulância de... Suporte avançado, Suporte avançado. O negócio já tá feio ali, feio. Era um senhor tinha parado. Ele era pastor de uma igreja, tinha parado no meio do culto. Meu Deus. Numa igreja, num bairro lá. Bom, eu já falei, aquilo lá vai estar um caos. E de cara, né, chegamos lá, ele estava deitado no chão e gente que não cabia mais no... E eu precisava resolver lá a situação, né? Então eu precisei entubar ele no chão. E depois que entubou, ele estava parado, massageou, voltou, põe na ambulância e vamos sair daqui de perto e tentar resolver ou durante a ambulância, porque aqui não vai dar. O pessoal não deixa. Não dava para escutar o que eu estava falando com o outro colega meu lá. De tanta gente volta falando e é muito... Interferindo, gritando, deve ser muito traumático, né? A gente tá caminhando pro final aqui do nosso podcast. Já me avisaram. Com essa aguinha, essas comidinhas aqui, eu ficaria aqui mais umas 2, 3 horas. A gente não conseguiu comer, falar e comer é difícil, né? Terminando aqui, a gente come mais. Tem alguma coisa interessante que talvez eu não tenha perguntado, que seja legal ou curioso para quem tá acompanhando a gente aqui? Eu acho que é interessante esse tipo de... A gente não falou... formalmente a trajetória, o que é, tudo é só curiosidades, isso é legal. Que é o mais legal, né? Acho que quem está acompanhando a gente quer saber disso, né? E deixar um recado para os residentes ou para quem quer fazer medicina, não assusta, é árduo, mas vale a pena. Passa. Vai passar. R1, cirurgia geral. Você tem que esperar e aguentar 3 meses. Aguentou 3 meses, aí você entra na rotina. Até 3 meses dá vontade de largar, dá vontade de chorar. A virilha assa durante o pronto-socorro, tem que passar maisena. É assim, não é só ele que tá assim. A questão é que a pessoa precisa saber que é assim. Mas vai valer a pena. Vale a pena. É uma profissão muito bonita também, né? Então a gente tem que... É muito doação também, né? É diferente. Bacana. Obrigado, doutor, por compartilhar um pouco dessa história, que eu acho que é mais legal o pessoal que acompanhou aqui. Tenho certeza que... por dar essa sugestão. Show de bola. Obrigadão, viu? Valeu, João. É isso, pessoal. Hoje a gente compartilhou um pouquinho mais sobre o meio médico, um pouquinho de curiosidade do Dr. Auro. Os outros especialistas que também estão aqui com a gente, muito provavelmente vão querer participar e contar um pouquinho da história deles também. Se ficou alguma dúvida, se tiver alguma sugestão, se você que está acompanhando a gente estuda medicina, é médico, deixa aqui nos comentários, que aí no próximo a gente pode
pode falar um pouquinho de alguma experiência engraçada, alguma experiência traumática ou algo interessante que vocês queiram compartilhar com a gente aqui, porque a nossa função é justamente essa, trazer esses assuntos do dia a dia aqui para a gente poder bater esse papo. E já sabe, né? Segue a gente não só aqui no YouTube, mas também nas nossas redes sociais para a gente ficar mais próximo. A gente também aguarda de vocês sugestão de pergunta, sugestão de episódio. Isso tudo é feito para agradar vocês e para ser um entretenimento, algo bacana com muita informação de qualidade. Também aciona o sininho aqui no YouTube para vocês poderem receber sempre que tiver novos conteúdos, vocês serão os primeiros a receberem isso. Coloca lá na listinha, assiste e continua acompanhando, tá bom? Até o próximo episódio, muito obrigado, até lá.